Matemática simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção de algumas questões que caíram aí na primeira avaliação diagnóstica 2023 na parte de matemática. São questões muito interessantes. E às vezes o seu professor não teve como voltar e corrigir essas questões na sala de aula, não é? Porque às vezes é muito apertado, é muito corrido. Então eu trago aqui para você a oportunidade de ver como que resolve cada uma delas. E dessa vez nesse vídeo trazendo para você a correção comentada da parte de matemática da primeira avaliação diagnóstica 2023 do terceiro ano do ensino médio com as questões 6, 7 e 8. E os tópicos abordados serão progressão aritmética, trigonometria na circunferência e diagrama de Venn. A questão número 6 diz o seguinte: Patrick é produtor de café e certo dia descobriu uma praga agrícola em sua plantação. A fim de conter essa praga, ele realizou um monitoramento e observou que no primeiro dia 120 pés de café foram afetados por essa praga e no segundo dia outros 360 pés de café foram afetados. Assim, Patrick constatou que se isso ocorresse sucessivamente, segundo uma progressão aritmética, no 20º dia seriam afetados outros 4.680 pés de café, de modo que toda sua plantação estaria contaminada por essa praga. Ao todo, quantos pés de café tem a plantação de Patrick? Então, quando se trata de progressão aritmética, eu chamo de A1, A2, A3, A4, assim por diante. O primeiro termo é o A1. Então, eu considero como primeiro termo, porque foi no primeiro dia que essas pragas atingiram 120 pés de café. No segundo dia, foram afetados 360 pés de café, segundo dia. A2, 360, e no 20º dia seriam afetados 4.680 pés de café, 20º dia A20, de modo que toda a sua plantação estaria contaminada por essa praga após esse 20º dia. Então esse 20º dia é o último dia, então ele é o AN, o A20, assim o N é 20. O número de dias que essa praga levaria para exterminar essa lavoura seria 20. Então o N é 20. Agora, está pedindo aqui a soma desses pés de café. Ao todo, tem quantos pés de café na plantação do Patrick? Então aqui a gente vai procurar a soma dos termos dessa progressão aritmética. Como diz que é segundo uma progressão aritmética que isso vai acontecer, a gente precisa saber qual é a fórmula que se usa para achar a soma dos n termos de uma progressão aritmética. A fórmulazinha é a seguinte: a fórmula da soma dos termos de uma PA é Sn igual a 1 mais An vezes n sobre 2. Aqui um trocadilho, quem não formula não aprende. Na verdade, como memorizar todas essas fórmulas? Matemática exige prática. Basta você ir praticando, resolvendo problemas e mais problemas, envolvendo essas fórmulas, porque aí, ao olhar o problema, você já sabe qual fórmula vai utilizar, qual ferramenta vai utilizar. O bom matemático é como o bom pedreiro, o bom carpinteiro, ele tem que ter um caixote de ferramentas, onde ele guarda todas essas ferramentas para, em cada situação, usar a ferramenta apropriada. E aqui, a ferramenta apropriada é a fórmula da soma dos n termos de uma PA finita. Então aqui agora é só pegar esses ingredientes e fazer o bolo. Sn, S20 agora vai ser A1, que é 120, mais AN é sempre o último termo, que aqui o mencionado foi 4.680, vezes N, que é 20, são 20 dias para as pragas exterminar a lavoura aí, sobre 2. Agora é só operações, 4.680 com 120, 4.700, 4.800 vezes 10, porque 20 dividido por 2 dá 10, a gente vai adiantando aí. Então esse 20 vai ser 48.000, quem multiplicar por 10 é só aumentar um zero. Alternativa correta, letra D de Deus. Vamos agora à questão número 7. Questão muito bacana, muito simplesinha, se você entender um pouco de trigonometria no círculo, né? O engenheiro responsável por uma construção
passou um projeto para o mestre de obras informando que determinada coluna deveria ter uma inclinação de 2π/15 radianos em relação ao solo. Para realizar o serviço, esse mestre de obras utilizou um equipamento que só é modelado por medidas em graus. Dessa forma, ele precisou converter para graus a medida da inclinação da coluna informada pelo engenheiro. Em relação ao solo, qual é a medida em graus da inclinação dessa coluna? Olha que bacana, né? Então, primeiro a gente precisa saber o valor desse camarada chamado de π. Π é uma letra grega que é utilizada na matemática para expressar o valor de 180 graus. Para isso, a gente vai pegar aqui uma circunferência, dividi-la ao meio e cada metade a gente diz que tem π radiano. Veja que π para cima, π para baixo, né? Aqui começa do zero, meio círculo é 180 graus ou π. E completando o círculo no sentido anti-horário, é importante isso, sempre ao contrário do que rodam os ponteirinhos do nosso querido relógio que está aí na tela. Girando no sentido anti-horário são graus positivos, girando no sentido horário, grau negativo. Isso aqui é para a gente saber o que é o significado de π. Muitos alunos às vezes ficam em dúvida, mas π não vale, não é 3,14? Como que é isso? É 3,14 ou é 180? Os dois são corretos. Depende da situação que você usa. Por exemplo, quando é que ele é 3,14? Quando você pega o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro, você acha 3,14. Aí a gente está falando de comprimento do arco. Veja, se a gente pegar o comprimento do entorno dessa lata de leite em pó que tem forma de cilindro, vai dar aproximadamente 31,6. Se eu pego esse valor e divido ele pelo comprimento do diâmetro da lata, vai dar aí 10, aproximadamente 0,5. Olha que vai dar 3,14 alguma coisa. A esse valor aí, aproximado, a gente chama de π. E para comprovar isso, nós vamos fazer uma nova verificação. Veja, se eu medir o entorno dessa panela em forma de cilindro, vai dar aproximadamente 71 centímetros. Dividindo isso pelo seu diâmetro, que está aí na faixa de 22,6 centímetros, nós vamos encontrar quanto? 3,14, 15, 92, uma série de números aí. Mas convencionou-se que o π é aproximadamente 3,14. Mas aqui no nosso caso a gente está falando de radianos, a gente está falando de ângulo. Sabendo que é 2π/15, é 2 vezes 180/15. 2 vezes 180, 360, né? Tem até uma musiquinha antigamente que dizia 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Pois é, aqui no caso 360 é um giro completo. Dividido por 15, 2 vezes 15, 30 para 36, 6. Desce o zero, 4 vezes 15, 60 para 60 nada. 24 graus que vai ser a inclinação da coluna. Então a alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Estudar é sempre bom, é sempre necessário e é sempre útil, vai te ajudar muito a realizar os seus sonhos. A última questão desse vídeo, a questão de número 8, propõe o seguinte: uma empresa que presta assistência técnica fez uma pesquisa com seus funcionários para verificar quais deles possuíam habilitação de moto ou carro. Foi verificado que, dentre os funcionários dessa empresa, 45 possuem habilitação para dirigir carro e 27 possuem habilitação para pilotar moto. Quantos funcionários dessa empresa possuem pelo menos uma dessas habilitações? Então aqui nessa prova eles trazem muito problema que dá para você resolver com o diagrama de Venn. John Venn inventou um macetinho bacana para resolver esse tipo de problema. Veja, quando diz aqui que 45 funcionários possuem habilitação para dirigir carro, eu vou fazer um diagrama aqui e nele eu vou colocar o número de funcionários habilitados para dirigir carro. Aqui eu ainda vou colocar por fora, não colocar por dentro. Por quê? Porque aqui eu ainda tenho que ver como que a coisa vai funcionar aqui dentro. E diz que 27 possuem habilitação para pilotar moto. Então,
Agora já coloquei por fora também essa informação, vou lendo mais e começo na maioria das vezes da interseção. Aqui quando diz que 20 possuem as duas habilitações, é aqui que eu começo a colocar na parte interna. 20 tem que estar aqui dentro dos que têm habilitação para moto e dos que têm habilitação para carro. Veja por que eu não poderia ter colocado esse 45, senão a hora que eu colocasse ele aqui, juntasse com 20, ia passar do total. Agora, colocada a interseção, eu volto completando. Por exemplo, aqui eu coloco 25, por quê? Já tinha 20, com 25, 45. Por isso que é importante colocar as primeiras informações aqui externas, depois voltar completando. Tipo aqui, olha, já tem 20, para completar 27 eu coloco 7. Como a pergunta é, quantos funcionários dessa empresa possuem pelo menos uma dessas habilitações? Pelo menos uma quer dizer que serve os que possuem uma, os que possuem duas. Então aqui 20 com 25, 45, com 7, 52. A alternativa correta, letra C. Se você assistiu esse vídeo e gostou da minha forma de trabalhar, eu te convido a se inscrever aqui no canal Matemática Simples e Prática. Eu estou sempre trazendo videoaula com muito cuidado e com a experiência de quem já conta com 33 anos trabalhando com matemática, ensinando e aprendendo. E como eu adoro música, eu vou deixar rolando para você aí no final um clipezinho que eu fiz com uma música do Raul Seixas que eu gosto demais.